E aí, pessoal, mais um conteúdo de química. Hoje trataremos da famosa estequiometria, beleza? Vem comigo! Então, vamos verificar aqui o que é que precisamos saber para trabalhar com esse conteúdo importantíssimo da química, né? A estequiometria. Estequiometria. Ok? E o que é que trata a estequiometria, professor? A estequiometria, na realidade, são os cálculos, né, que iremos desenvolver para determinar a quantidade de um reagente ou produto de uma reação química e que essas quantidades podem ser expressas em mol, massa, moléculas ou em volume. Tudo bem? Então vamos ver todo esse processo diante das reações químicas. Então vou pegar aqui uma reação química. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio. Tudo bem? Isso aqui resulta na amônia, NH3. Beleza. Aí o que é que acontece? Primeiro passo, antes de verificarmos, né, qualquer tipo de relação que exista entre as quantidades de reagentes ou produtos, né, se é expresso em mol, em massa, em volume ou número de moléculas, é necessário verificar se a equação está devidamente balanceada. Os cálculos estequiométricos só são desenvolvidos se a equação química estiver balanceada. E aí a gente utiliza, né, o método simples, né, que é o método das tentativas, que é suficiente para ajustarmos os coeficientes da equação química. Então, aí a gente, né, toma como referência, né, a ordem dos elementos, tranquilo? Para fazer o ajuste, né, dos coeficientes da equação química, né, que seria, a gente até utiliza esse mnemônico aqui, né, palavra macho. O que é que significa isso? Eu sigo essa ordem aí. Metais, o M, A de ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, tá certo? Então, seguindo essa orientação aí, começo com os metais e deixo sempre por último para balancear o oxigênio, porque ele é sempre mais complicado para fazer o ajuste. Tudo bem? Então, nessa minha reação aí, eu só tenho nitrogênio e hidrogênio, então a gente já pode fazer o ajuste da seguinte maneira, ó. Tenho 2 átomos de nitrogênio no primeiro membro, ó. 2 átomos de nitrogênio no primeiro membro. No segundo, eu só tenho 1. Então, eu tenho que pôr 2, não é assim? Então, eu vou transferir esse 2 como índice, né? E coloco aqui como coeficiente. Então, ficaria aqui 2. Ó. Só que, quando eu faço o ajuste do nitrogênio, ponho esse 2 aí à frente da fórmula, esse 2 aqui, ele altera todos os elementos que fazem parte da amônia, tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio. Então, o nitrogênio está ajustado. Beleza. Só que o hidrogênio, ó, ficou alterado, porque esse 2 aqui multiplica esse índice aqui. Na realidade, eu tenho 6 átomos de hidrogênio agora. E aqui eu só tenho 2. Então, eu vou ter que ter 6 também, né? Então, eu ponho um 3 aqui, ó. Pronto. Então, 3 vezes 2, 6 hidrogênios no primeiro membro, 6 hidrogênios no segundo membro. Pronto. Equação química balanceada. Já posso pensar em estabelecer os meus cálculos estequiométricos. Joia? Beleza. Então, como eu falei inicialmente, essas quantidades podem ser expressas, não é? Então, aqui a gente vai pôr, né, a proporção, podem ser expressas, né, em mol, massa, volume ou número de moléculas. Vamos usar mais simples aqui, ó, que é o mol. Ok? Mol, depois a gente verifica em massa. Depois a gente verifica em moléculas, não precisa ser nessa ordem aqui, tá certo? E em volume. Pronto. Então vamos ver como é que funciona isso aí. É o seguinte, ó, em mol é a proporção mais simples de se trabalhar. Por quê? Porque à medida que fazemos o balanceamento da equação química, automaticamente já estabelecemos a proporção em mols com que as substâncias reagem e são produzidas. Então, por exemplo, aqui, ó,
Quando não aparece é 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol, tá certo? Então, ó, o coeficiente, por isso que é a necessidade de balanceamento da equação, porque os coeficientes da equação química balanceada indicam para a gente o número de mols. Então, eu tenho, nessa primeira linha aí, a proporção em mols seria a seguinte, ó, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio e produz 2 mols de amônia. Tudo bem? Essa é a proporção com que essas substâncias estão relacionadas nessa reação química. Proporção né, de 1 para 3 para 2. Tudo bem? Beleza, professor. Agora, é claro que as relações né, entre as quantidades das substâncias não se limitam à proporção em mols. Pode ser dado também em massa. Aí é que é o detalhe. Quando a quantidade for definida em massa, a gente tem que fazer uma conversão. Que conversão é essa, professor? É o seguinte, a gente vai precisar calcular a massa molar das substâncias envolvidas na questão. Tudo bem? Então, eu tenho aí o nitrogênio, tenho o hidrogênio e tenho a amônia. Ok? Como é que a gente faz para calcular as massas molares? As massas molares são a soma né, das massas dos átomos presentes na substância. Então, vai lá na tabela, o hidrogênio é 14, a massa, né? São 2, então multiplica por 2. Então, vai resultar isso aqui em 28 gramas. Massa molar é dado em gramas por mol, né? A unidade. Então, 20 gramas por mol. Tudo bem? Joia, professor. Aí tem também o hidrogênio. Então, o hidrogênio, vamos colocar aqui, o hidrogênio, a massa é 1, mas são 2 átomos, então fica 1 vezes 2, então vai ficar 2 gramas por mol. E temos a amônia, o hidrogênio é 1, são 3 né, átomos, então vezes 3 dá 3, o nitrogênio é 14, mas só tem 1, então vezes 14, então, soma isso aqui, dá 17. Pronto, fechou aí. Então, observe, as massas molares são as quantidades em massa das substâncias que correspondem sempre ao mol. Daí a necessidade de termos a equação química balanceada, porque aí eu vou partir do mol para transformar para massa. E como é que a gente faz isso? É só verificar o seguinte, ó. O nitrogênio é 28 gramas por mol, então quer dizer que 1 mol eu posso substituir por 28 gramas. Olha aí, rapaz. Beleza? Já no hidrogênio são 3 mols. Se 1 mol de hidrogênio são 2 gramas, 3 mols vai ser 3 vezes mais. Então, eu pego o coeficiente 3 e multiplico pela massa molar dele, que é 2. Tudo bem? Joia, professor. E a amônia, 1 mol, ó, é 17 gramas por mol. São 2 mols, então vai ser 2 vezes 17 gramas. 2 vezes 17 gramas. Beleza, fechou. Tranquilo? Joia. Agora vamos para a proporção em moléculas. Proporção em moléculas. Então, o que é que acontece? Aí devemos lembrar né, da relação do número de Avogadro, né? Conhecido número de mol. 1 mol de qualquer espécie química tem que quantidade de partículas? 6,02 vezes 10 a 23ª. Mas vamos colocar aqui né, valor aproximado, né? Vamos colocar só a parte inteira aqui para facilitar os cálculos. 6 vezes 10 a 23ª. Ok? Unidades. Então, dependendo do que estivermos trabalhando, vamos especificar essas quantidades, né? Essa quantidade. Então, 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23ª átomos. 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23ª moléculas. E assim por diante. Então, aqui eu tenho 1 mol de gás nitrogênio. Então, transformando isso em molécula, é só dizer que corresponde a 6 vezes 10 a 23ª moléculas.
Ok? Beleza, professor. No caso do hidrogênio, são 3 mols. Ora, se 1 mol é 6 vezes 10 à 23ª, 3 mol vai ser 3 vezes mais, né? Ou seja, vai ser o triplo. Então, 3 vezes 6 vezes 10 à 23ª moléculas. E a amônia são 2 mols, então fica 2 vezes 6 vezes 10 à 23ª moléculas. Olha aí, tranquilo? Beleza, show! Agora, vamos verificar quando trata-se de volume. Aí no volume tem duas situações, porque o volume ele pode dar tanto na CNTP, né, que é as condições normais de temperatura e pressão, ou na CATP, condições ambientais de temperatura e pressão. Então é o seguinte, ó, esse 1 mol aí, a depender do que ele informar, tudo bem? Se for na CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, o volume é 22,4 litros. Se for na CATP, aí 1 mol na CATP, né, que é condições ambientais de temperatura e pressão, o volume aí é de aproximadamente 25 litros. CNTP, se ele não informar, ele vai dizer que a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Se for CATP, né, se ele não mencionar que é CATP, ele vai informar a temperatura. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. E a pressão aí continua sendo de 1 atm. Tudo bem? Pronto. Então, o que é que acontece? Só ficar de olho se ele vai fornecer em condições normais de temperatura e pressão ou nas condições ambientais. Vamos supor que seja em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, né? Aí 1 mol está valendo quanto? 1 mol está valendo, vamos colocar aqui, né? For na CNTP. Aí 1 mol vai valer, vou substituir por 22,4 litros. No caso do hidrogênio, né, são 3 mols, então vai ser 3 vezes 1 mol, né? Que é 22,4, então 3 vezes 22,4 litros. E no caso da amônia, que são 2 mols, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 22,4 litros. Fechou. Tranquilo? Então, é essa conversão que a gente precisa fazer para trabalhar nos cálculos estequiométricos, tá certo? Porque às vezes, o que é que acontece? O aluno pensa só que, fazendo a regra de 3, vai encontrar o valor, mas tem que fazer o ajuste das unidades. Daqui a pouco, quando formos trabalhar com as questões, aí vamos verificar isso detalhadamente no que diz respeito a essas transformações que vamos precisar fazer para adequar, né, o problema. Aí no caso aqui, ó, se não fosse na CNTP, né, aí seria na CATP, aí no lugar do 22,4 a gente colocaria 25 litros. Então 3 vezes 25, e aqui, né, 2 vezes 25 litros, e aqui seria 25 litros. Beleza? Joia? Então fechamos aí essa boa informação sobre os cálculos estequiométricos. Depois, numa outra oportunidade, numa aula seguinte, a gente vai trabalhar questões. Joia? Um abraço e até a próxima!